Salve, salve galera, tá começando mais um Seguro BO e se liga só quem é a nossa convidada de hoje. Ela escreve sobre viagem, São Paulo, comida, música e outros assuntos muito interessantes. Mora num prédio sem elevador na Vila Madalena, com um filho, 2 gatos e uma sempre crescente coleção de souvenirs e guias de viagem. Jornalista musical, ex-repórter indie, ex-VJ da MTV, lança o seu primeiro livro, Mas Você Vai Sozinha?, onde de uma forma bem humorada conta histórias de uma mulher viajando pelo mundo. E aí, segura o BO? Minha convidada é Gaia Passarelli. Tudo bem? Olá, tudo bem e você? Uma satisfação estar aqui com você. Também, o programa é super legal, eu fiz a minha liçãozinha de casa, mó legal tá aqui, valeu. Eu queria saber como é que tudo começou. Você vem de uma família musical, você estava me Sim. falando que teu pai é maestro, tua mãe também fazia música, você tem uma irmã que faz um som, mas você resolveu o caminho das palavras, né? Como é que começou essa história, Gaia? Cara, minha mãe disse que quando eu era uma criança bem quietinha, que curtia ficar em casa no quarto, meio com a minha vitrolinha e lendo uns livrinhos, tá? Que acho que vem daí. Eu tô com 40 agora, eu fiz trocentas coisas diferentes ao longo da vida. A única coisa que tem em comum em todas essas encarnações é que eu sempre gostei de escrever. Então acho que uma hora sentar, escrever um livro e me assumir escritora era meio destino, assim. Mas música sempre teve muito presente na minha família. O meu pai tocava piano em casa, meu pai tinha banda, minha mãe era produtora de show, minha irmã também sempre foi muito ligada em música, ela toca baixo, toca flauta, sabe cantar. Eu não tenho nenhum desses talentos, eu não consegui aprender nem a tocar aquele, como é que chama? Do pianinho? É o piano básico, né? Não consegui aprender, cara, nem isso. E acho que escrever de música foi meio a forma que eu encontrei de poder participar do universo musical, meio dando opinião, ajudando a divulgar coisas, assim. Muita gente conhece dali do tempo da MTV, a Sim. partir da MTV muita gente começou a te conhecer. Sim. Mas você já escreveu também pra Rolling Stone, pra Já. Folha, você já contribuiu com um monte de veículos. Eu queria que você falasse um pouco dessa época. Então, eu comecei a escrever sobre música no final dos anos 90, cara, tive uma carreira assim meio longa. Eu montei junto com 2 amigos, DJs, o primeiro site de música eletrônica do Brasil, chamado Rel.com, que durou 14 anos. Eu não tenho formação de repórter, eu não fiz jornalismo, mas eu, cara, saí escrevendo, e acho que no momento em que essa coisa da música eletrônica no Brasil era um momento muito interessante, tinha muita coisa para ser falada, e acabei seguindo uma carreira a partir disso. Eu ir pra MTV foi uma consequência de ter trabalhado no jornalismo musical durante muito tempo. Quem são suas influências musicais? O que você gosta de ouvir, de repente, quando você tá em casa? Sempre muda, sempre muda. O Bowie é uma constante, tipo, tá sempre ali. Mas as coisas que eu escuto sempre mudam. Eu ouço bastante música clássica, mas não conta pra ninguém. Acho que os meus vizinhos devem curtir, porque é sempre agradável, assim. Eu ouço bastante música brasileira, eu ouço muito Gal Costa, muito Caetano Veloso. Entrei numas, eu tive que fazer um freela um tempo atrás de fazer uns playlists de chorinho. Entrei numas de ouvir chorinho em casa. Chorinho é uma das coisas mais gostosas que tem pra escutar, demais, assim, né? É demais. Agora, eu tenho uma ligação mais forte, assim, com rock independente, música alternativa. Pode crer. Você sentiu o desequilíbrio universal com a morte do Bowie? Sim. O Bowie morreu e foi pro céu, né? Literalmente, virou uma estrela. Não tô falando que ele foi pro céu com Deus, não é isso. Mas eu acho que desde que o Bowie morreu no começo do ano, a Terra está entrando em colapso, a gente tá perto do fim do mundo, as pessoas não estão se ligando. Olha só o que a gente tá tendo eleições municipais hoje no Brasil inteiro, ó os caras que estão perigando ganhar. Acho que se Bowie ainda estivesse entre nós, as coisas poderiam estar um pouco melhores. Gaia, você lançou recentemente Mas Você Vai Sozinha? Histórias de uma mulher que viaja pelo mundo. Como é que foi juntar esse repertório? Esse livro aconteceu porque, cara, eu sempre ando com um caderninho, escrevendo umas coisas. Depois que eu saí da MTV, eu comecei a viajar bastante e ia meio anotando as coisas que estavam acontecendo comigo. Esses cadernos não são sempre super interessantes. Às vezes eles têm umas listas de compras, listas de coisas pra fazer, mas também tem umas historinhas que eu vou vivendo. E uma hora pintou essa ideia de coletar essas histórias para transformar num livro. Quem ajudou a dar esse recorte pro livro, que acabou sendo mais sobre viajar sozinha, foi um trabalho conjunto com a editora.
Então, aqui, e é isso que eu ia falar, o livro ele é recheado de ilustrações muito bonitas, Ele é de lindo, fotos, é. ele tem dicas de viagem, do que comer, do Sim. que beber. E quanto tempo foi para ficar pronto? Bom, a minha vida inteira, porque mais ou menos tem história aqui que é de 97 e tem história que é do ano passado. Você vai desde os chineses em Machu Picchu até as bruxas em Paranapiacaba. Exatamente, bem variado. Não, mas assim, eu assinei o contrato com a editora em janeiro, entreguei o livro em abril, daí teve um processo de fazer, as ilustrações demoram bastante, né, e foi lançado em setembro, então uns meses aí. E como está sendo a repercussão do livro? As pessoas falam com você, te escrevem, dizendo... As pessoas me escrevem bastante, principalmente garotas. O livro é bem feminino, né? Ele não é um livro só para mulher ler. Acho que todo mundo que lê vai se entender, vai se reconhecer em algumas coisas, que ele é um livro bem pessoal. Mas a repercussão está sendo principalmente entre garotas, meninas jovens que ou já viajam ou querem viajar, se identificam com algumas coisas. Porque essa pergunta do título do livro, Mas Você Vai Sozinha, toda mulher escuta. Toda mulher escuta, independente de idade, classe social, profissão, independente de viajar ou não. Eu tenho uma pergunta que eu estava muito afim de te fazer, porque a maioria das pessoas que viajam para fora sempre tem aquela relação do primeiro mundo, terceiro Sim. mundo, não tem favela na Europa, e eu acho que com você eu ia conseguir uma resposta muito diferente. Tá. O que é que você já viu por aí no mundo, não só nessa questão social, mas eu digo até mesmo humanitária e de relacionamento das pessoas, que você poderia dizer, poxa, isso daí podia ter um pouco mais no Brasil? Eu acho que a participação das pessoas nas decisões relacionadas ao nosso país no dia a dia. Falou da Europa, né? Na Europa a gente tem os países europeus como ideia de, né, super desenvolvidos e não sei o quê. Talvez eles sejam assim porque são países muito antigos, onde já aconteceu muita bosta ao longo dos séculos e onde, não em todos os lugares, claro, mas em alguns países as pessoas já entenderam que a sociedade tem que atuar como sociedade no dia a dia para que as coisas funcionem. A França é muito assim, por exemplo, a França é um país socialista, aliás. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes. E uma coisa que eu saquei quando eu comecei a viajar bastante é que a gente reclama muito do Brasil. Ai, Brasil isso, Brasil aquilo, ai, mas só aqui mesmo. Não, os problemas que a gente tem aqui são problemas que tem em todo lugar. E é muito bom viajar e voltar pra casa falando, não, cara, até que o Brasil sim, tá ok. Agora eu não sei, né, porque esse ano tá foda. Então acho que é essa coisa mais da participação da sociedade da participação brasileira. da sociedade. Que talvez, considerando tudo que a gente está vivendo agora, talvez sendo bem poliana, bem assim, otimista, quem sabe todo esse estresse político que a gente está vivendo agora vai fazer com que as próximas gerações participem muito mais ativamente da sociedade, para mais do que ir na janela bater panelinha porque viu não sei o que no Jornal da Globo, sabe? Você não viajou o mundo todo, Não, mas você já viajou... Mas tem o tempo. Era aí que eu queria chegar, mas você já viajou também mais que a média da Sim. maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Qual lugar que você indica para um cara igual a mim que nunca foi nem ao Paraguai? Vai pro Paraguai, cara, o Paraguai é massa. Não, que a gente fala Paraguai, a gente pensa, tem ali, Cidade do Leste, né, Ponte da Amizade, a pessoa atravessa carregando qualquer coisa. O Paraguai é um país super bonito, super rico culturalmente, assim, que ficou muito apagado em relação aos outros países da América do Sul. Mas se eu pudesse dar uma dica, o mundo é enorme, tem vários lugares para ir, mas viajar pela nossa América do Sul é uma experiência maravilhosa, porque o Brasil é meio isolado, né, dos outros países. E você vai para a Colômbia, você vai para o Chile, você vai para o Peru, e você descobre várias coisas que a gente tem em comum com os nossos vizinhos. Principalmente no sentido de ter uma história muito violenta, muito triste, muito injusta. A nossa história é muito parecida com a história da Colômbia, do Peru ou da Bolívia. E é um continente muito, muito rico. Pra onde você tem vontade de ir que você ainda não foi? Pra todo lugar, cara. Eu sou uma pessoa que se você chama pra ir pro Jundiaí, eu acho legal, eu topo. Jundiaí... Não, Jundiaí é massa, assim. Sei lá, você me chama pra ir pra Guarulhos, eu tô indo. Mas eu queria muito ter a oportunidade ainda em vida de ir para os países do norte da África, do Oriente Médio, que são países que hoje em dia parte deles
estão muito difíceis, principalmente para mulheres viajando, mas eu tenho a esperança de que eu ainda vou poder viajar para esses lugares e ver tudo que esse mundo árabe, que é tão distante da gente, tudo que tem para conhecer e tem para ficar sabendo. Demais. E aí eu quero muito te agradecer. Obrigada, você já acabou? Já acabou. Ai, que rápido! Obrigada. Mas olha, valeu. Como você tem pouca relação com hip hop, eu quero fazer um encerramento especial, Por favor. diferenciado. Quero te agradecer por vir mandar essa mensagem e vir falar do seu livro, do seu guia de viagem, com muitas histórias, todas aqui nessas linhas. O livro que se chama Mais Você Vai Sozinha. Quero agradecer de coração sua presença. Conversar com uma pessoa igual você compensa. É isso. Esse é o recado. Segura o BO, Gaia Passarelli. Muito obrigado. Obrigada, valeu. Isso aí. Talento.